Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, nós vamos iniciar o estudo de espectroscopia com uma introdução. Em primeiro lugar, vamos recordar algumas propriedades das ondas. Nós temos aqui uma imagem que representa um indivíduo agitando horizontalmente a ponta de uma corda, ela está presa numa outra ponta, produzindo ondas, portanto. A parte superior são as denominadas cristas, e as partes inferiores os vales. A distância entre duas cristas ou dois vales vem a ser o comprimento de onda, habitualmente representado por lambda. Se um observador colocado aqui ver passar duas ondas por segundo, por exemplo, nós podemos encontrar a frequência, duas oscilações por segundo. O comprimento de onda e a frequência são relacionados pela equação velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Quando falamos em ondas eletromagnéticas, a velocidade da onda é a velocidade da luz ou de outra onda eletromagnética e habitualmente é representada por c, porque é constante no vácuo. O comprimento de onda lambda e a frequência é comumente representada pela letra ni, uma letra grega também, como lambda. Mas é a mesma equação, velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. A unidade de comprimento de onda no sistema internacional é metro. E a unidade de frequência no sistema internacional é ciclos por segundo, ou ondas por segundo, ou segundo a menos 1, que vem a ser a unidade Hertz. Uma onda numa corda, na superfície de um lago, ou mesmo som, são exemplos de ondas mecânicas, porque precisam de um meio material para se propagarem. A corda, a superfície do lago, no caso do som. No caso do som, ele se propaga nos sólidos, líquidos ou gases. Há ondas, porém, que podem se propagar no vácuo, são as chamadas ondas eletromagnéticas. São oscilações de campos elétricos, aqui representados por E, que produzem campos magnéticos. Então, uma oscilação de campo elétrico produz um campo magnético e vice-versa. E essa sequência de oscilações vem a ser as ondas eletromagnéticas. A energia de uma onda eletromagnética é uma constante representada por H, chamada constante de Planck, vezes a frequência. A constante de Planck, H, é aproximadamente 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 metro quadrado do quilograma por segundo, segundo a menos 1. Observe que quando multiplicamos por frequência, que também é segundo a menos 1, vezes segundo a menos 1 vai dar segundo a menos 2. E metro quadrado vezes quilograma vezes segundo a menos 2, ou por segundo ao quadrado, vem a ser joule, unidade de energia. Lembrando ainda que se você rearranja aqui a equação, a frequência é igual à velocidade da onda dividida por lambda. Nós podemos transformar esta equação nesta, lembrando que frequência é velocidade sobre comprimento de onda. As ondas eletromagnéticas são classificadas por tipos. Não há nenhuma diferença em salto entre micro-onda, infravermelho, visível, etc. É tudo um contínuo, mas a gente divide para facilitar a comunicação, a expressão e o estudo. Então, das ondas de maior comprimento de onda, nós temos ondas de rádio, que numa escala aí seria das dimensões de um prédio, ou ainda maiores, às vezes quilômetros. As micro-ondas, que estão entre o tamanho aí de um ser humano, de uma borboleta, um infravermelho, equivalente ao tamanho da ponta de uma agulha. O espectro visível
cujo comprimento de onda é equivalente mais ou menos às dimensões de um protozoário ou de uma célula animal e vegetal, tá? Bactéria já é menor. Quando você vem para bactéria, vírus, macromoléculas, você já está se aproximando das dimensões do ultravioleta, que é equivalente às dimensões de moléculas. Os raios X, com menor comprimento de onda, e finalmente os raios gama, que têm dimensões de núcleos atômicos. Lembra que números atômicos são dezenas de milhares de vezes menores que os átomos. À medida que o comprimento de onda vai diminuindo, a frequência vai aumentando. Lembre-se, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Vamos falar um pouquinho sobre percepção das cores, que é importante. Aqui eu tenho um indicador muito utilizado na química de ácidos e bases, que vem a ser o azul de bromotimol. Ele muda de cor de acordo com o pH. Em pH ácido ele é amarelo, básico ele é azul, e na viragem que se dá em torno do pH 7, ele vai assumindo diversos tons de verde, do mais amarelado ao mais azulado. O espectro de absorção, isto é, quando a gente detecta, joga a luz branca e vê que tipo de onda eletromagnética está sendo absorvida, nós constatamos que em meio ácido ele absorve principalmente no azul, 400 a 450 nanômetros aproximadamente. E em meio básico, ele absorve no vermelho ou vermelho alaranjado. Né? Ainda tem mais um picozinho aqui que eu não estou nem considerando, só o maior. Ora, mas o que essas cores, né, esse vermelho e laranja, tem a ver com isso aqui? Para isso, você tem que ir na roda das cores. Quando uma substância, por exemplo, absorve no azul, você a vê amarelo, por isso que em meio ácido você vê amarelo. Quando a substância absorve no azul, na verdade você está vendo todo o resto do espectro, todo o resto. Que nos nossos olhos dá a impressão do amarelo, mas é uma mistura desgraçada de cores. Já quando você absorve aqui entre o laranja e o vermelho, né, olha do outro lado na roda das cores, você vai ter o azul. Então, em meio básico, ele está absorvendo no vermelho, vermelho alaranjado, e você o está vendo azul. Bem, mas energia não desaparece, nem vem do nada. Então, quando a onda eletromagnética, OEM, é absorvida, ela vai se transformar num outro tipo de energia. E quando é emitida, algum tipo de energia se transforma nela. Onda eletromagnética é energia radiante. Vamos ver inicialmente o que acontece no UV, no ultravioleta e no visível, no UV-Vis. Nós já estudamos isso. Quando nós temos átomos em fase gasosa isolados, eles emitem ondas eletromagnéticas quando se dá um salto quântico, isto é, os elétrons saltam de níveis ou subníveis de maior energia para níveis ou subníveis de menor energia. E se a energia é a constante de Planck vezes a frequência, essa energia corresponde à diferença de energia de cada nível ou subnível no qual o salto se deu. Então, foi produzida essa energia radiante, por exemplo, aqui, devido ao salto da perda de energia quando o elétron vem do sexto nível para o segundo nível. Já na absorção, os elétrons saltam de níveis de menor para de maior energia. Então, aqui, átomos gasosos de hidrogênio, né, gente? Estou falando do hidrogênio. Átomos gasosos e isolados, não estão ligados, recebem luz branca e os saltos absorvem determinadas cores, que, aliás, são correspondentes à emissão. Aqui, então, nós temos um espectro de absorção. Já para moléculas, por exemplo, pensem no O2, onde aparece uma ligação dupla, né, entre os átomos de oxigênio. Uma ligação é sigma, a outra é π.
Os orbitais atômicos se combinam dando orbitais moleculares. Eu acho que ninguém falou disso para vocês, no nível médio em que vocês estão, mas só para ter uma ideia, os orbitais atômicos dos dois átomos de oxigênio se combinam, dando orbitais moleculares, que são classificados em ligantes e antiligantes. O antiligante tem um asterisco. Já as ligações são classificadas em sigma e pi. E no caso de moléculas, também pode ocorrer absorção de energia correspondente ao salto dos elétrons, mas não mais entre orbitais atômicos, entre orbitais moleculares. Sempre do menor nível de energia para o maior nível de energia, quando ocorre absorção. Na emissão é o contrário. Bem, e quando vamos para o infravermelho e para a região das microondas? Aqui nós tomamos como exemplo o espectro de absorção da água. Então observe que ela absorve bastante no ultravioleta, vai crescendo, né? Aqui a gente já está praticamente nos raios-x, cresce no ultravioleta, decresce fortemente no visível, por isso que ela é transparente. No visível vai crescendo. A água absorve bem mais o vermelho do que o azul. E como ela absorve vermelho, qual é a cor complementar? Azul. Então nós vemos a água azul. Mentira, Tuímilio, eu pego um copo d'água e eu não vejo azul. É porque ela absorve muito pouco. Mas se você vê um grande corpo de água, como por exemplo o oceano, né, o satélite tira foto, você vê a água azul dos oceanos. Ela é bem pouco azul. Mas conforme vai crescendo o comprimento de onda, vai crescendo a absorção. Veja que esse gráfico aqui ele é logarítmico em ambos os eixos, né? Então aqui eu tenho 10, 1000 não está 1000 vezes maior, né, do que o 10. É uma escala logarítmica, quer dizer que isso aqui está bem para cima. E nós observamos vários picos de absorção, principalmente aqui a água está líquida, na região do infravermelho, que habitualmente se classifica em próximo, médio e infravermelho afastado, a partir do qual nós temos microondas, não tem limite muito claro. Essas absorções no infravermelho não correspondem a saltos de elétrons, mas em vibrações das moléculas. Uma molécula de água pode vibrar de muitas formas, né? Por exemplo, aqui em distensão, simétrica, assimétrica, movimento de tesoura, né? Aqui os átomos de hidrogênio vindo para frente e para trás do observador. Aqui os dois indo para frente e para trás. Aqui em rotação, parece aquelas líderes de torcida colocando os pomponzinhos para a esquerda e para a direita. Isto correspondente principalmente ao infravermelho. Quando a gente vai para as microondas, corresponde à rotação das moléculas da água, que pode ser no eixo X, no eixo Z ou no eixo Y. É por isso que quando você coloca a água dentro do forno de microondas, as moléculas vão começar a rodar em todos os eixos combinadamente, e essa energia de rotação pelos choques acaba se transformando em energia cinética, energia de translação, melhor dizendo. Isso, elas começam a se movimentar, se deslocar no tempo. E esse aumento da energia cinética de translação e de rotação corresponde ao aumento de temperatura. Maior temperatura significa isso, maior energia cinética. Mas aqui vocês percebem que nas microondas a gente não vê nenhum pico de absorção. A gente vai ver picos de absorção no infravermelho e nas microondas para água gasosa. Porque se ela estiver líquida, você vai ver menos picos. Por quê? Porque as moléculas não têm liberdade para se movimentar quando estão líquidas, principalmente na região de microondas. E se ela estiver sólida, então, isto é, gelo, elas vão ter menos modos de rotação, né? E, portanto, você não vai distinguir picos de absorção
no micro-ondas para água sólida. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.